Na época daquela treta toda sobre a OGL de D&D, muito se falou em abandonar o jogo, partir para outras opções existentes, e esse movimento de certa forma se mantém até hoje, com vários jogos ganhando mais visibilidade. Mesmo que o D&D continue sendo o principal sistema de RPG pelo mundo, concorrentes diretos vão aparecendo e ganhando seu espaço, cada um trazendo opções alternativas que parecem bem interessantes. E no meio desse assunto todo, meio fora do holofote, a galera do Critical Role anunciou um novo sistema, que poderia ser um concorrente direto, batendo de frente com a Wizard na tentativa de controle do mercado. Mas será que o jogo que acabou de ser mostrado pra gente tem o potencial de ameaçar o D&D? Olá pessoal, o Tigo não tá na área, trazendo pra você aproveitar aqui no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje nós vamos acompanhar tudo o que foi exibido do novo sistema de RPG da galera lá do Critical Role chamado Daggerheart. Eu vou me basear em um artigo da Comic Book que acompanhou lá na Gen Con e eu deixo o link para você conferir você mesmo o arquivo aqui embaixo. Além de apresentar as principais características do sistema de maneira simples, eu vou passar para vocês uma boa ideia e ao mesmo tempo eu vou dando minhas opiniões, expectativas e preocupações. E eu tava até achando que tinha rolado algum problema, porque eles anunciaram e prometeram uma prévia do jogo lá na Gen Con, que aconteceu agora nesse início de agosto. Mas estava muito quieto, sabe? Tudo muito quieto, sem ninguém falar muita coisa. Eu até achei que tinha dado algum tipo de problema. Só que veio o evento, o jogo foi mostrado, surpreendeu muita gente, eu inclusive, e agora eu vou mostrar para vocês as principais características e o que se sabe sobre o novo RPG do Critical Role que prometia ser um concorrente direto do D&D. Mas ó, eu acho que só prometia, porque se já é difícil brigar com o velho dragão, agora então eu não sei mais se tem esse potencial para encarar, para bater de frente. Será que um jogo não baseado em D20 será capaz de realmente incomodar o gigante do D&D? E é isso mesmo. Apesar de todas as previsões e expectativas, Daggerheart será um sistema baseado em 2D12 e não no tradicional D20. A gente vai falar bastante dela, vai falar da criação de personagens, dos detalhes, grandes diferenças e inovações que o jogo está trazendo. Deixa só antes eu comentar um pouco sobre a nova parceria que a gente fez, porque é uma ajuda muito grande para você que é mestre de RPG e precisa de mapas sensacionais para as suas aventuras. A galera da Chapeko Maps oferece um verdadeiro tesouro em seu acervo de mais de 4.000 mapas de batalha de fantasia. Inclusive, muitos desses mapas são animados, criados em alta resolução e absurdamente lindos, para você fazer seu jogo de RPG ainda mais fantástico. Se você usa o Foundry, ainda tem a vantagem de poder importar automaticamente com iluminação e paredes, é a tecnologia aí para você. Os temas dos mapas variam desde masmorras clássicas até cenários imprevisíveis, que podem tornar seu jogo único e inspirar umas cenas maravilhosas, inclusive ajudando aí nas suas campanhas em deixar os cenários mais fantásticos. Além disso, os mapas têm variação de tema, dia, noite, clima do ano, inverno, verão, chuva, sem contar que eles vão atualizando o servo constantemente. Toda semana tem coisa nova, então o conteúdo nunca fica velho. Sério, cara, os mapas da Chapeko são um outro nível. Eu realmente recomendo que você, no mínimo, dê uma passada lá no Patreon deles para dar aquela conferida e aquela babada na qualidade do material que eles oferecem. Eu vou falar para vocês, a parada nem é tão cara. Por R$30 você tem acesso a todos os mapas, isso mesmo. Os 4.000 mapas de uma única vez para você poder ir lá e pegar. Eu acho que é um esquema muito bom, então clica nos links que eu vou deixar aqui embaixo para você poder conferir o Patreon da Chapeko Maps. Eu falei que era um sistema baseado em D12, só que não é algo tão simples quanto pode soar inicialmente. Você vai utilizar dois dados, 2D12, só que eles são diferentes entre si. Um deles vai representar Hope, como se fosse esperança, o outro dado vai representar medo, Fear. E você vai jogar os dois dados e somar o valor deles tentando alcançar um número-alvo que o mestre vai dar para ter sucesso. Só que esse sucesso, ele não é um sucesso simples, ele pode ser um sucesso ou falha com esperança ou com medo, dependendo do maior dado que você rolar. É tipo assim, se você tirar um 9 de esperança e um 7 de medo, 9 mais 7 é 16, o resultado é 16, e como o dado da esperança foi maior, foi um 16 com esperança.
Se você fizer uma outra rolagem e tirar nos dois D12 um 4 de esperança e um 9 do medo, você teria uma soma de 13 com medo, que foi o maior dado. E aí você pode perguntar, mas Gruntar, nesse jogo não vai ter sucesso crítico ou falha crítica, sei lá? E pelo que eu entendi, se você tirar os dois dados iguais, tipo 2 9s ou 2 4s, você consegue um sucesso crítico, sem consequências ruins e geralmente com bônus narrativos. O jogo também vai trazer o conceito de vantagem e desvantagem, só que ele é bem diferente do que a gente encontra no D&D quinta edição. Se você tem vantagem, você vai rolar um D6 a mais para somar com aqueles D12, e aí soma. Se você tem desvantagem, você rola um D6 e diminui do resultado dos D12. E beleza, você pode estar se perguntando quais são as consequências dessa esperança e desse medo. A ideia é que eles guiem a narrativa básica do jogo. Uma jogada com esperança geralmente traz consequências positivas, mesmo se você falhar no resultado. Já as jogadas com medo vão trazer consequências narrativas que o mestre de jogo avisa antes. Por exemplo, se o seu personagem é um ladino, ele quer fazer um teste de agilidade para correr por um inimigo e acertar um alvo que está lá na backline, pegar o maguinho que está lá atrás. Se a jogada for com medo, você passar do lado, o inimigo pode te dar um ataque, tipo um ataque de oportunidade ou algo assim. Então as jogadas com medo vão trazer consequências ruins, extras que podem ferrar os seus personagens, e as jogadas com esperança vão trazer consequências boas que vão ajudar os personagens. Só que tem uma parada a mais. Toda vez que o jogador fizer uma rolagem com esperança, ele vai gerar recurso, um recurso que chama esperança, hope, que você vai poder usar para alimentar as habilidades ou ajudar os outros jogadores. E esse parece que vai ser um novo recurso, um extra que os jogadores vão ter, que tem consequências maiores, inclusive, para o resto do sistema. Cada personagem parece que vem com 5 espaços para ir preenchendo com essas esperanças que ele vai ganhando durante a aventura. E assim, eu achei a ideia toda bem legal, só que eu tenho algumas ressalvas. As mesmas que eu tenho em outros sistemas, como o City of Mist, por exemplo, que tem esse esquema de sucesso, mas com um extra, ou falha com um extra, essas coisas assim. Que, na minha opinião, quando o mestre tem que improvisar o tempo todo uma consequência extra, seja ela boa ou ruim, fica uma carga extra meio complicada. É claro que existem pessoas que adoram esse estilo de jogo, mas tem outras que têm dificuldade. Ou então, mesmo que gostem, acabam terminando a sessão completamente esgotadas, tá ligado? Que cansa muito pro mestre o tempo todo estar improvisando. Minha outra preocupação é a seguinte: o quão bom um jogo é se você tiver um mestre ruim na mesa? Quando você tem regras bem definidas do que acontece em cada situação, eu sinto que o peso de um mestre limitado ele é menor. Em um jogo com menos regras, normalmente as coisas caem no ombro aí do próprio mestre. E aí o peso de um narrador mais limitado pode prejudicar bastante o grupo. Eu sei que o mestre não precisa fazer tudo sozinho, que ele pode compartilhar a narrativa com os jogadores, só que esse discurso é muito lindo para o YouTube e lá nas redes sociais. Na realidade da galera, na mesa do pessoal, eu tenho minhas dúvidas de como que isso vai funcionar realmente. Como que fica na prática uma situação dessa? Esse assunto aí vai longe, cara. A gente vai trocar ideia aqui nos comentários e vocês vão me dizer o que vocês acham desses jogos que tem essas mecânicas que exigem o improviso o tempo todo. E se esse negócio vai dar certo aí no Daggerheart. Falando um pouquinho agora de criação de personagens. Existem 4 pontos para distribuir entre 6 atributos diferentes: força, agilidade, precisão, presença, intuição e conhecimento. Você deve ter percebido que ele sai aí dos atributos tradicionais lá do D&D. Você pode ter percebido também que você pode esquecer aqueles números malucos, 10, 12, 18. O jogo vai só para os modificadores. Os 4 pontos que eu falei são direto os modificadores para você poder alocar nesses atributos. Além aí dos atributos, parece que a base dos personagens vai ter ancestralidade, comunidade, classe, subclasse e domínios. São essas coisas que vão dizer realmente quem o seu personagem é. Só que uma coisa que me chamou bastante atenção é que o Daggerheart vai se basear num sistema de cartas que vai ser usado para escolher as habilidades dos personagens. Então essa base do personagem vai ser representado por essas cartas. Os poderes são as cartas. Cada classe e subclasse do jogo tem as suas habilidades principais que serão escolhidas e demonstradas via essas cartinhas. E aí é a mesma coisa para os domínios, que vão ter esses poderes diferentes, também representados por cartas. Origens e comunidades? Adivinha? Mesma coisa.
cartas que vão ficando ali em cima da ficha do personagem e cada uma traz uma habilidade ou uma característica legal. Eu inicialmente gosto do esquema de cartas, mas às vezes eu tenho um mixed feelings ali. Eu acho que pode ser legal, uma parada modular, só que sem ver o negócio ou jogar para dizer exatamente como vai funcionar ali na mesa, fica difícil de realmente opinar. A ideia às vezes parece ser bem legal, mas vai rodar esquisito na mesa, sei lá. As cartas podem se perder, podem ser danificadas, pode faltar carta para os jogadores, sei lá, 3 jogadores têm o mesmo poder e aí como é que fica para entregar para eles? Enfim, vamos ter que esperar um pouquinho para ver como que essas cartas vão rodar realmente junto com o jogo. Agora vamos falar a questão do dano do jogo, que me pareceu bem complicado à primeira vista, mas depois que eu entendi, eu acredito que tem um potencial bem legal, absurdo, e que foi uma maneira muito elegante de serem feitas as regras. Vamos falar disso já já, deixa eu só explicar a questão dos pontos de vida. Cada personagem começa com 6 pontos de vida e 5 pontos de estresse. E aí, junto disso, vocês vão ter 3 valores de fronteiras de dano. E aí, quando alguém ataca com sucesso, vai rolar os dados de dano, que parece que podem variar desde D6 até vários D20. Muito louco a parada, vamos ver como funciona isso. E se o resultado ficar abaixo da primeira fronteira de dano, você leva só um ponto de estresse, não toma dano em si. Se o valor do dano ficar entre a primeira e a segunda fronteira, o personagem perde 1 ponto de vida. Se ficar entre a segunda e a terceira, perde 2 pontos, e se passar da terceira fronteira, aí é aplicado 3 pontos de dano. No caso das armaduras, quando você leva um dano, você reduz aquele dado lá pelo valor da armadura que você está usando. Ou seja, se você tomou 15 pontos de dano e tiver 5 de armadura, o dano vai cair para 10 na fronteira de dano, e aí você vai ver, nesse nosso exemplo, o personagem receberia 2 de dano ao invés de 3. Meio complicado? Talvez um pouco, mas eu acho que ali da hora do jogo, com a ficha bonitinho, vai ficar de boa. E você pode perguntar, pô, Gruntar, por que você falou que achou essa mecânica elegante? Ela insere aí maior complicação, fronteira de dano e tudo mais. O lance é que eu acho que ela transforma os pontos de vida e de dano em números muito mais lineares, muito mais simples, para facilitar a vida do mestre, sem tirar o interesse do jogador. Sabe aquele jogador combeiro que tá jogando de paladino no D&D quinta edição? Ele quer dar 178 de dano em um único turno ali, desestabiliza completamente o combate, dificulta um monte para o mestre poder balancear e escolher os monstros? Pois é, nesse sistema isso não é possível. No máximo o cara vai tomar 3 de dano. Lembrando que ele tem só 6 de vida, 3 de dano ainda é metade da vida dele. Então fica muito mais fácil para o mestre poder balancear e entender o que está acontecendo no combate sem vir um jogador em on-round e dar 200 mil de dano numa criatura que o mestre acabou de colocar. E aí você pode perguntar, pô, Gruntar, mas e o jogador? Não vai adiantar combar? O jogo não vai agradar esses jogadores mais hardcore que quer dar um monte de dano? E é aí que eu acho que vem a genialidade desse esquema. Ou pelo menos é o que eu estou imaginando com um pouco de informação que eu tenho aqui. Eu acredito que essas fronteiras de dano vão funcionar de maneira que, para você bater a fronteira de dano extremo, para dar aqueles 3 de dano, isso deve ser algo difícil de ser feito. Ou pelo menos difícil de ser feito constantemente. Vai ser mais uma questão de crítico ou de um personagem bem montado, bem combadinho, tá ligado? Então olha só que legal, você que é o personagem mais hardcore, você é um jogador mais hardcore que gosta de dar muito dano, ao invés de você vai dar milhões de dano, você vai dar aqueles 3 de dano constantemente, sabe? Você vai montar seu personagem para toda vez ultrapassar a fronteira máxima e dar aqueles 3 de dano. E aí eu acho que o sistema consegue captar a atenção desse jogador mais focado, que quer mais um combo maneiro para poder jogar a sua mesa. Enfim, temos que esperar para ver realmente o jogo, como que isso vai funcionar, se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai interessar os mais hardcore, se não, se vai facilitar o mestre. A gente vai ter que esperar o jogo realmente chegar nas nossas mãos, mas o primeiro pontapé eu achei bastante válido. E se a gente está falando de dano, se liga, bora falar de morte. E de novo, tem conceitos bem interessantes quando o personagem perde esses seus 6 pontos de vida. Quando isso acontece, parece que existem 3 opções para o jogador. Ele pode morrer gloriosamente, recebendo um sucesso crítico automático em sua última ação. Super dramático. Vai morrer, mas quer dar um último golpe e esse último golpe vai ser crítico. Ou então, você pode deixar o seu personagem marcado e perder um dos seus pontos de esperança.
permanentemente, não é o que veio ali na hora que você rolou bem, não. Permanente, significando aí uma cicatriz para o seu personagem, deixando ele debilitado para sempre. Ou por último, a terceira opção é você arriscar um 50-50, usando os dados de esperança e de medo. Você vai rolar os dois dados, se a esperança for maior, você se recupera. Se o dado do medo for maior, aí você, morreu. Essas são as três opções para os jogadores poderem escolher e toda vez que eles têm os pontos de vidas zerado. E parece que eles disseram que vai ter um esquema para poder ressuscitar o personagem, só que essa ressurreição só vai poder ser feita uma única vez para cada personagem. E aí o artigo ainda fala um pouco de estilo colaborativo, de como os jogadores eram encorajados a ajudar na criação do mundo, da cidade, até dos inimigos. Eu não tenho certeza se isso foi uma coisa do sistema ou estilo de jogo do mestre, já que esse tipo de coisa você pode fazer com qualquer sistema. Você pode fazer com o D&D, com o Pathfinder, com o Tormenta. Existem grupos que adoram jogar nesse estilo. Mas eu não sei se o Daggerheart vai ter mecânica específica para o jogador ajudar nessa colaboração ou se vai ser só uma questão do mestre. Eu fico me perguntando, será que esse jogo vai ser um fenômeno mundial? Será que vai ser capaz de entrar para a história do RPG? O que você acha? Eu faço essa pergunta para você. Deixa aqui nos comentários que eu quero ter uma reação da galera de modo geral. O que eles acharam do Daggerheart? Como que eles estão vendo essa situação de 2D12 e todas as outras mecânicas das cartas? Vamos trocar uma ideia por aqui. Eu particularmente achei o jogo interessante, cheio de novos conceitos, só que eu preciso sentir mais dele. Vou precisar jogar, vou precisar dar uma olhada para ver se essas ideias vão realmente funcionar na mesa. Às vezes você tem ideias muito boas que não funcionam na mesa e outras ideias que parecem meio esquisitas na mesa ficam muito legais. Uma outra coisa que eu gostaria de ver no sistema é que tivessem muitos exemplos e talvez alguns padrões do que acontece em situações de rolagem com esperança e com medo, para não deixar tudo nas costas do mestre, ter que improvisar tudo durante ali o combate, o jogo, a exploração, enfim. O mestre tem que improvisar tudo o tempo todo, eu acho que pode ser meio ruim e muito desgastante. E dito isso tudo, provavelmente eu vou experimentar, jogar um pouco dele. Critical Role é um fenômeno, eu me inspiro muito nos caras. Então quando a gente tiver acesso, eu vou fazer um pouquinho mais de conteúdo, talvez um conteúdo mais preciso, mais focado, mergulhado realmente nas regras do que esse vídeo que foi um pouco mais genericão assim, só para passar aquela ideia inicial para você sentir um pouquinho do jogo do Critical Role. E falando em sentir um pouquinho o jogo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, você tá ligado? Nosso financiamento coletivo, a nossa caixa do kit introdutório de Fantir. Se você não sabe o que é isso, deixa eu pegar a caixa para você poder conferir tudo que a gente tem aqui dentro. É um produto que a gente está fazendo com muito carinho, ele vem com tudo que você precisa para poder jogar RPG, independente do seu nível aí no hobby, se você é iniciante ou se você é veterano. Livreto de regras da 5ª edição simplificadas para facilitar a galera que está começando. Livreto com a aventura não, campanha que vai levar os personagens do nível 1 até o nível 4, é uma campanha grandinha, estamos imaginando de 8 a 10 sessões, dependendo aí de como o seu grupo roda. Os acessórios, começando com o que eu mais gosto, mapa de batalha no formato gigante, que vai servir para sua vida toda de mestre. Esse aqui já é a ilustração inicial que a gente vai ter, uma taverna e um encontro na estrada, na floresta. Você vai poder usar esse tipo de mapa o resto da sua vida nas suas mesas. A gente tem as fichas dos personagens, nessa arte linda e maravilhosa, e as fichas vão vir em versões masculinas e femininas, dependendo do que você quiser utilizar. Se tem mapa de batalha, tem os tokens dos inimigos e também dos personagens, o escudo do mestre com uma arte linda e maravilhosa, é essa arte aqui, mas ela vai estar melhor, porque ela já está muito mais detalhada. Essa aqui é uma primeira versão que a gente conseguiu mais rapidamente para poder fazer esse protótipo. E por último, não podia faltar, se você vai jogar RPG, você tem tudo o que você vai precisar, conjunto de dados para você poder fazer seu jogo. Esse é o nosso kit, pela bagatela de R$150, você leva isso tudo. Não tem produto de D&D no Brasil por esse preço, com tanta coisa, e a gente está fazendo com tudo, com muito carinho, para a gente poder financiar não só esse kit, mas ano que vem o nosso mundo de Fantir, o nosso sonho aí se tornando realidade. Antes de fechar o vídeo, o último recado. Estamos aqui na hora do jabá, meus amigos. Mas é que todo esse jabá faz sentido para o nosso canal, para você que está assistindo como mestre. Vou falar do Mercado RPG, eles estão no mês de aniversário, um monte de promoção. Cola lá no Mercado RPG, se você precisa de qualquer acessório, eles têm, cara. Miniatura, tinta para miniatura, conjunto de dados, grid de batalha, a parada toda, e tá tudo com promoção. Dá uma olhada no nosso site, os links estão aqui embaixo
Mercado RPG para você poder conferir esses acessórios. E agora eu vou finalizando. Vou deixar desse lado aqui um vídeo muito legal que eu fiz sobre política dentro do seu jogo de RPG. Você pode até achar que é complicado fazer uma campanha baseada em política, mas não é não. Eu deixo as dicas aqui em cima, é só você clicar para poder conferir esse estilo de jogo, que mesmo que você não queira um jogo focado para política, aqui tem dicas para você dar aquela incrementada e botar um tempero na sua campanha. Não perde não nossa série Narrando como Mestre. Clica aqui pra gente ficar juntinho no YouTube. Vou me despedindo de vocês e agradeço demais a moral, o carinho e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, guys. Abraço!